muito mais do que só um supramáximo, tá? É muito mais intenso do que só um supramáximo. Supramáximo, ele pode ser levemente supramáximo. A velocidade máxima de corrida da Luísa ou da Caroline lá são 14 km por hora. Eu peço para ela fazer corridas a 15, 16, um pouco acima, um pouco no supramáximo. Aqui também é supramáximo, mas a instrução que eu dou para a pessoa, aqui no caso o César Cielo, do Usain Bolt, qual que é? Faça na maior intensidade possível. O César Cielo, ele não tem meio termo, não tem economia, não tem estratégia de prova. Ele sai no máximo e chega com o que der para chegar. Da mesma forma aqui, o Usain Bolt. Ele sai no máximo e chega com o que der para chegar. Há uma leve desaceleraçãozinha no final, até na prova do Usain Bolt. Tá? Então, não se... tentem diferenciar. Isso aqui é supramáximo, sim, mas é muito mais intenso do que um pouquinho acima do VO2 máximo. Aqui, a prova, o evento é sempre de curta duração. Tá? E ele demanda basicamente produção anaeróbica de energia. Só que vejam bem, entre 10 segundos e 20 segundos já vai haver, e a gente vai ver depois, uma diferença enorme em termos de participação de vias energéticas. Tá? Metabolismo anaeróbico com formação de lactato, por exemplo, ele entra muito mais nos 20 segundos do César Cielo do que nos 10 segundos do Usain Bolt. O Usain Bolt aqui, a predominância é muito claramente de metabolismo de ATP e fosfocreatina, ou seja, metabolismo anaeróbico alático, como a gente vai falar na próxima aula. Tá? Então, aqui a predominância é muito maior. E aí não tem mais ou menos, se vira para a Luísa e fala assim, você vai correr, seu VO2 é em 14 km por hora, você vai correr 16, ela não vai sair igual uma desembestada correndo. Ela vai correr 16. Ela poderia correr 22, mas ela vai correr 16. Aqui não. Nesse exemplo de exercício é o máximo subjetivo. Por isso que eu coloco o subjetivo. E existe, obviamente, aquele questionamento. Como que eu sei que esse máximo subjetivo é o máximo da pessoa? Ela está realmente dando o máximo? Eu não tenho como saber. Tá? Se for pesquisa científica, se for treinamento, o que você faz? Se a pessoa chega desmotivada, se você nota que ela está distraída, desmotivada, desanimada, você não faz. Você faz outra coisa, mas não faz esse tipo de exercício. Tá? Você tenta garantir um ambiente sem distração, você tenta garantir um ambiente motivante para a pessoa, mas garantia não há como ter. Até porque, nessas provas, a frequência cardíaca, ao final, está longe do máximo. Não dá nem tempo da frequência cardíaca aumentar. Tá? Às vezes, a prova termina, ela dá até uma aumentadinha ainda antes de começar a baixar. Tá? Então, assim, não tem frequência cardíaca, não tem pressão arterial, não tem sudorese, hormônio, ventilação, nada que me garanta que aqui houve, que a pessoa fez o máximo dela. Você tem que pedir para que ela faça. Ok? Então, já que aqui estamos, vamos lá. Ó. Aqui agora, então, nos exercícios intermitentes, eu vou ter o quê? A participação de todos os sistemas de energia, só que de forma variada e aleatória. No exercício em estado estável, eu tinha uma produção aeróbica de energia constante, né? Predominantemente aeróbica. No exercício progressivo, eu saio de um aeróbico tranquilo e vou para um aeróbico máximo, já com uma participação grande anaeróbica. No exercício em intensidade subjetiva máxima de curta duração, eu tenho uma participação muito predominante anaeróbica e a participação aeróbica ou é irrelevante ou ela é pequena. Mas, como aqui, por exemplo, no exercício, como uma movimentação dinâmica no judô, uma movimentação no tênis, eu tenho participação do aeróbico, do anaeróbico e por aí vai. Não tem como dizer necessariamente qual é o predominante. Olha o movimento da tenista, por exemplo.
olha a amplitude de braçada, olha o giro de tronco, a rotação do tronco, ela batendo com a mão inversa, oposta. Ela está tendo uma demanda neuromuscular impressionante, tá? Mas o gasto energético dela não é alto. Tá? Então, a fadiga, por exemplo, do tênis aqui, num jogo de 4, 5 horas, olha a beleza do movimento, a amplitude da passada, o vigor da contração muscular, a potência que ela coloca na raquete para bater na bolinha. Isso daí se só consegue com uma ativação neuromuscular violenta, e provavelmente a fadiga neuromuscular vai ser o principal fator que vai determinar o surgimento da fadiga nela, e não a falta de substrato, ou a capacidade de produzir energia aeróbica ou anaeróbica. E a produção aeróbica ou anaeróbica também vão ser completamente aleatórias. Se é uma produção muito anaeróbica na hora da troca da bola, uma recuperação aeróbica na hora que a bola cai, antes do próximo saque. Você tem um golpe com uma ativação neuromuscular muito grande, com uma produção anaeróbica de energia grande, que também não é determinante, ela não é o gargalo do desempenho, no caso. A ativação neuromuscular, a potência, a força muscular são muito mais determinantes para o desempenho aqui do que qualquer outra coisa, mas em termos de participação de vias energéticas, é completamente aleatório. É mais dinâmico, mais isométrico, mais movimentado, menos movimentado. Tá? Então, nesse sentido, é que eu queria dizer para vocês da grande variedade de produção de energia durante o exercício. Tá? E aí a gente vai entrar na próxima aula, na produção de energia, tá? Especificamente falando. Ou seja, a gente vai falar aqui de sistemas energéticos, um pouquinho de bioquímica do exercício, mas não vai ficar só na bioquímica, não. A gente vai aplicar um pouco essa bioquímica, tá? E vai ficar de uma forma interessante e colorida para vocês. Tá bom? Então, olha, pode encerrar a gravação. E se vocês tiverem alguma questão com relação